E ambiente também. Porque a gente falou várias vezes em termos de ambiente. Como é que vocês acham que dá pra sair de um ambiente ruim, tóxico? Que você citou o exemplo dos fumantes. Se eu ando com 5 pessoas que fumam, eu já sou o sexto fumante. Eu sou passivo, ainda que eu não coloque um cigarro na boca. Né? Então essa importância de convivência com pessoas também que estão com hábitos positivos é interessante? Com certeza. E o mesmo que vale para o cigarro, vale para ideias. Uhum. A fumaça do Muito cigarro bom. é como se fosse uma ideia num ambiente com pessoas que não fumam. Quando você está sentado aqui num monte de pessoas ouvindo elas conversar sobre um assunto, você está adquirindo aquela informação mesmo de forma passiva. E aquilo ali, de alguma forma, pode modular o seu comportamento no futuro. A gente chama isso no behaviorismo, na ciência do comportamento, na filosofia que estuda a ciência do comportamento, de comunidade verbal na análise do comportamento. A gente tem um grupo de pessoas que fala sobre um assunto e modula a forma com que você vai interagir com aqueles assuntos depois na sua vida. Por exemplo, se existe uma pessoa que é muito amiga do Bruno, que convive muito com o Bruno, que assiste muito o Bruno, que fala muito com o Bruno, que está sempre próximo, que vê como ele se comporta, vê como ele age, de 100 pessoas que estariam dentro desse tipo de situação, muito provavelmente parte delas teriam uma predisposição maior em investir em Bitcoin. Porque você está toda hora argumentando a favor, está falando sobre, você faz isso, você mostra, você tem estatísticas e tudo mais. Quando comparado a um grupo de pessoas que não fala de investimento. Uhum. Eu sei que é meio óbvio isso, mas muitas pessoas não percebem. Então, com certeza, você está dentro de um ambiente. Eu falo uma coisa que eu já falei isso publicamente também. O que o Muzi, o Cariani, o pessoal Na maromba. da Maromba fez foi criar um ambiente que permite a capilarização de informações de uma forma muito inteligente, cara. Que é por meio de passar uma informação precisa do ponto de vista técnico e auxiliando as pessoas, mas também com brincadeiras, acessando o jovem, acessando quem realmente precisa daquele conteúdo, com memes e tudo mais. Então, na medida que você vai criando esses ambientes de fala e de contextualização sobre algum tipo de ideia, você modula o comportamento das outras pessoas e também quando você quer ter o seu comportamento modulado, é interessante que você siga e se inspire e escute pessoas que falam sobre um assunto. Eu vou trazer um exemplo nosso, né, pessoal, na verdade dos nossos amigos, que aconteceu. Esse é o terceiro ano que a gente vai passar o ano novo com a mesma galera. E no primeiro ano que a gente passou, são pessoas de alta performance, todas elas. No mundo dos negócios, No mundo principalmente. dos negócios, principalmente. E aí, um dos casais que passa o ano novo com a gente, no primeiro ano, eu sou uma pessoa que treino todo dia, praticamente, né? No ano novo, tá lá, a gente vai ficar 10 dias, a gente, vamos se exercitar, né? Na frente da praia, dá vontade de se exercitar, comer melhor, e a gente tava comendo comida e tudo mais. E aí, de cara, eles não eram essas pessoas, eles não tinham esses hábitos, mas todo mundo treinando, então eles treinavam também. Aí todo mundo treinando junto, 10 pessoas treinando. Ah, vamos comer. Pô, a gente tava na Bahia. Fácil comer comida de verdade, né? Tudo é comida lá. Lagosta, só você farofa, não dendê, comprar o biscoito, mandioca. o resto você come comida de verdade. E aí, no final da nossa viagem, né? Da nossa imersão, a gente tinha um monte de ideia, um monte de objetivo para aquele ano. E todo mundo, principalmente eles, estavam mais magros no final das férias do que no início. E depois desse ano, no próximo ano, o Marcos e a Aline, que eu tô falando deles, né? O Marcos Marques e a Aline, o Marcos no outro ano, ele estava forte. Tava forte. Ele tinha, acho que, ganhado uns 10 quilos de massa. Tinha perdido gordura. Porque ele é alto, né? Ele é bem alto o termo que eu usei foi o termo científico. Você era gelatinoso e agora você tá forte. E aí, todo mundo, na outra viagem, a gente tava produzindo mais, ganhando mais dinheiro, e tava todo mundo mais magro ou, né, mais forte. E isso foi o ambiente que a gente criou ali,
né? E o Marcos fala E eu isso treino toda vez. pensando nisso também. Meu objetivo é chegar no final do ano e humilhar os outros homens da casa. Então, ao shape. É o O objetivo. Paulo emagreceu todo mundo. E é muito louco, porque foi o ambiente, aquela imersão que a gente colocou ali. E o Marcos falou isso, já falou várias vezes. Vocês mudaram a minha história naquela viagem. Porque eu nunca tinha viajado e não engordado. E ele, mais do que isso, ele emagreceu. Porque todo mundo vai, fica fanfarrão. E não é que a gente deixou de se divertir, a gente bebeu vez ou outra, a gente, né, tava ali Drogas. Eu se vou te divertindo eu e vou te tudo contar a mais. história da experiência que a gente tem com o Ironberg, por exemplo, né? Bom, a gente tem algumas academias, né, que é a Ironberg, e o objetivo da gente fazer essa academia é criar um lugar para as pessoas treinarem, né? A gente sabe que as academias low cost, elas são um negócio cujo objetivo é dar lucro, nada contra isso, tá certo, né? O negócio, ele faz isso. Mas há quem acredite que a gente precisa na vida ter um propósito. E o nosso propósito era criar um lugar onde as pessoas elas se sentissem bem treinando. Tanto é que é um centro de treinamento. É um centro de treinamento. A gente chama de Nome. centro de treinamento, né? Então você vai lá, não tem aula disso, daquilo, não. Tem máquina, peso e aparelho de aeróbio. É isso que tem. Acabou. Então você vai lá para fazer bicicleta, você vai lá para fazer esteira, você vai lá para fazer escada, você vai lá para puxar ferro. Ponto final. Tem luz azul, aquelas coisas. Tô zoando. Sem putaria. Sem Ninguém putaria. vai lá para malhar. Cara berrando. Viu? Viu, Marcos Gelatina? Não, Marcos agora tá Agora tá forte. Agora tá forte. Trincado. Viu, Marcos Colchão Duro? trincadinho. Então, e o que tava conversando eu e o Renato e o Júlio outro dia, né? A gente tava falando, inclusive a gente falou isso no podcast, né? Que se você quer ser fitness, você tem que ter pelo menos um amigo fitness. Na realidade, você foi a amiga fitness do pessoal. Por quê? Porque você influenciou o pessoal a fazer aquilo, para eles conhecerem aquilo, entender que são os valores disso. Bom, o que a gente criou na Ironberg? A gente criou um ambiente de centro de treinamento que, no começo, as pessoas pensaram, é academia de bodybuilder. Não, é academia de quem quer treinar. Então, tem lá o magrinho, o gordinho, o que nunca treinou, o que treina faz tempo. E o que essas pessoas começaram a buscar nas Ironberg? Malu e Bruno, elas começaram a buscar ambiente. Por quê? Porque quando elas chegam na academia, tá todo mundo treinando. E treinando duro. E elas veem os caras que são atletas, né, treinando duro, e elas se reconhecem na medida que elas percebem que elas não treinavam assim. E para elas ficarem, e que elas conseguem conforto se misturando com aquele ambiente. Então você muda o ambiente e você muda aquilo que são suas atitudes, sim. Se você muda os seus amigos, você muda a influência que você sofre sobre as escolhas que você tem, sim. Então, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, eu quero fazer um processo de recomposição corporal e mudar. Então, eu vou para um lugar onde as pessoas estão fazendo isso. Você não vai para a biblioteca para escutar axé. Você falando aí me deu um insight aqui agora, porque Fala. eu quando treinava lá no Rio, que os cariocas treinam forte, as mulheres principalmente, as mulheres gostam de pegar peso na pé. Eu treinava melhor do que eu treino sozinha, porque eu tinha gente olhando e falava, caramba, olha o que essa pessoa tá fazendo ali, pegando não sei o que. Personal faz isso também, né? Sim. Importante ter O um personal, profissional. ele é uma ele é forma a de pessoa que ambiente vai te- relacionado, uma forma de modulação. Modulação ambiental. Perfeito. Ele é uma Ele não forma deixa de... você pegar no telefone. Exato. Ele fala pra O bom, né? Ele te dá. Cara, ele te dá vocalizações. Tipo, vai, cara, faz mais. Isso é importante. Você cara. aguenta. Isso é importante. Isso é De muito fato. importante. E na Iron se cria esse ambiente, né? Que você entra lá, você vê os caras, parecem umas pipocas gigantes lá. A Roberta, treinando ela... fortíssimo. Exatamente. A Roberta, ela treina hoje comigo, porque ela nunca gostou de físico musculoso, né? Ela sempre manteve um físico estilo bailarina, que ela Fininha, foi o né? que ela... Esbelto. Que ela sempre fez balé, ela é formada em balé, ela é formada em jazz, dança, né? E ela sempre gostou de ter um físico característico disso. Ela nem sabia o que era ter um físico trabalhado. E ela gostou.
Não, ela gostou muito, mas por quê? Porque ela tinha um Ziad para servir como modulador dela, né? E que se seroneava ela, porque em determinadas situações ela chegou a treinar em academias onde o pessoal ia pra bater papo, tirar foto e fazer, né? Olha, eu treino aqui. É que, sabe, não tá errado, mas quando você fala de alta performance, você tem que Não buscar chega. o ambiente que te propicia aquilo que você precisa, né? Essa é a verdade. Hoje a Roberta consegue treinar comigo. Por quê? Porque ela lembra de como é que era. Com Já o Ziad, modulou aquilo, ela né? aprendeu que o treino é esforço, então ela vem me acompanhando nos treinos e a gente faz junto e vamos que vamos. Ela só não treina peito comigo por razões óbvias, né? E dorsal, né? Mas, cara, membro inferior, ela faz uma caretinha tão bonitinha que eu tenho vontade de morder ela e arrancar um pedaço dela. Nossa, que coisa difícil isso. Eu acho que esses ambientes, por exemplo, quando você vai treinar na aero, é visivelmente diferente, cara. É muito diferente, assim. Quem foi sabe. Eu acho que esses ambientes, eles te colocam num contexto informacional, Perfeito. sensorial, que você não sabia que podia existir. E, portanto, você consegue verdade. alcançar um tipo de comportamento e emitir um comportamento que, primeiro, lá é aceito, que você berrar e fazer força mesmo, assim, fazer cara treinando e tal. E depois que você se coloca naquele contexto e executa aqueles comportamentos, é quase como se você visitasse um outro lugar. Sim. Você visita um outro contexto e você, pô, consigo, é possível. E aí você continua emitindo esse comportamento. A E gente sabe tá... que. Por favor. Desculpa. Não, diga aí, Perdão. Vinícius. Mas só para complementar isso, que era o que a gente estava falando, das pessoas que se sentem mal porque elas estão gordinhas, porque elas se sentem mal porque elas estão magrinhas, e aí vem o bullying. Sabe? Isso acontece em academias onde o pessoal não está preocupado para treinar. O pessoal está preocupado em aparecer. O pessoal está preocupado se a foto tá legal. E se essa pessoa que quer emagrecer porque ela não está contente com o físico dela, porque ela tem o direito de buscar uma identidade, né, mais atlética da forma que ela gostaria, ela chega num lugar desse, o que ela vai sentir? Ela vai se sentir mal, porque ela vai ver pessoas que não estão ali para treinar, elas estão aí para se mostrar. E o que ela tem para mostrar? O que ela quer mudar. Ela volta para casa. Não é isso que é treinar. Na Ironberg tá todo mundo treinado até literalmente o fiofó cair da bunda. Então, chega ali o gordinho e ele gosta, porque ninguém tá prestando atenção. Ah, você é gordinho? Bom pra você, vai treinar. Exato. Né? Por quê? Porque o fortão tá treinando, o magrinho tá treinando, a mulher tá treinando, o esquisito tá treinando, o cabeludo, o careca. Não tem a questão de quem você é, tem a questão do que está fazendo. Se você está ali disposto a fazer uma coisa, você tá bem enquadrado. Seja você quem for. E eu te falo por quê? Porque em algumas unidades, a Ironberg, por exemplo, de São Caetano, ela tem mais no dia, o que são diárias, do que alunos correntes, às vezes. Chega final de semana, hoje, sexta, sábado, chega a ter 500 diárias que o pessoal faz. Né, de gente que quer conhecer, quer treinar, quer pegar um pouquinho desse ambiente. E, eventualmente, vem algum fortão lá para tentar aparecer, para fazer vídeo, né? E assim, esse cara, ele fica extremamente desconfortável. Por quê? Não tem ninguém fazendo. Porque não tem ninguém fazendo isso. Lá é um lugar para quem quer treinar ficar confortável, porque a gente entendeu que o experimento, aliás, o objetivo do propósito que a gente tinha virou um experimento social, que é o quê? A importância de hoje, onde você tem realidades alternativas, você, a partir do seu propósito, criar um lugar que seja acolhedor, não para aquilo que a pessoa é naquele momento, mas porque ela quer se tornar. Por que você vai numa biblioteca? Você vai para ganhar conhecimento. Como é que você faz isso? Um silêncio. Você não faz isso se tiver uma banda de rock tocando do seu lado. Na academia, o que você quer? Você quer deixar uma situação onde o esforço ele seja tolerável, onde o desconforto ele seja tolerável. E o conforto que você tem é a possibilidade de fazer aquilo que você precisa para desenvolver a identidade que você tem o direito de desenvolver. Não interessa se você é gordinho, se você é magrinho, se você é branco, se é preto, se é amarelo, se você é rosa, se você torce pro Corinthians, pro Palmeiras, o que for. É o propósito, é o que você está fazendo ali. Né? Se o ambiente faz isso, ele direciona isso, cara,
a pessoa vai se sentir bem, independente de quem ela seja, porque ela tá do lado de gente que faz a mesma coisa. E lembra quando a gente falou lá atrás que o hábito, para ele ser formado, é importante você tentar automatizar ele? Um ambiente assim automatiza. Uhum. Deixa Sim. mais- Porque Deixa você mais não fácil. precisa emitir esforço cognitivo para dar um treino mais forte. Exato. Porque você tá sendo meio que arrastado pela Exatamente. galera ali, entendeu? Exatamente. Então é mais fácil formar um hábito. Tinha que fazer um Exato. estudo. Será que é mais fácil formar um hábito na Ironberg? Treinar? Tem- Desenhar um estudo. Tem um ponto muito interessante sobre isso de ambiente. A gente está falando de alta performance aqui, falamos de sono, de alimentação. De De sono a gente não treino. falou, mas é fácil. Falamos que Durma. tem que dormir. E até é engraçado, isso que é óbvio, a parte de sono. Vai dormir, pô. Tem um corte que a gente fez uma vez aqui do podcast, a gente tava falando sobre hábito também com o Joel, né? Foi nosso sócio aqui no grupo, é grande amigo nosso. E aí a gente fez um corte e tinha uns 300 mil views na época que eu olhei. E era ridículo assim, né? Porque era como acordar mais cedo. Aí a thumb já era, o segredo é dormir cedo. Só nem ver o corte. Aí você entrava nos comentários, poxa, mas isso é óbvio. É óbvio, pô. Só que o pessoal não faz, né? Mas o que eu ia falar de ambiente é que isso vale para o mundo dos negócios também. E uma das, pelo menos para mim, né, um dos objetivos de você ter uma performance física e mental mais acurada é você poder produzir mais na sua vida, ter mais resultado com aquilo que você faz. E em 2019, a gente já tinha um faturamento milionário. Eu já estava ganhando mais dinheiro do que eu sonhei que um dia poderia ganhar. E para mim tava bom. Falei, cheguei lá. Tá ótimo, não preciso de mais. Aí eu fui num evento do Hotmart, que era um evento que eles faziam. Eles fazem anualmente. E durante um tempo não foi presencial por conta de pandemia, voltou esse ano. Esse ano eu não consegui ir. Mas quando eu fui naquele evento, eu vi uns caras no palco. E os caras tinham uma oratória pior do que a minha, uma apresentação pior do que a minha. Eu olhei assim, e lógico que eu não tô querendo, sabe, me colocar num pedestal, mas eu falava, poxa, eu tenho mais capacidade que esse cara de gerar resultado. E os caras tinham resultado que era 3 vezes o meu, 4 vezes o meu. Eu falei, não tá bom então. Eu tô deixando de fazer aquilo que eu poderia fazer. Só pela provocação de um ambiente onde tinha gente que eu olhava que era uma pessoa normal e com certas capacidades até voltados para atividade digital menores do que a minha, eu pensei, eu tô muito aquém daquilo que eu poderia fazer. Eu entrei lá plenamente satisfeito e saí de lá muito insatisfeito pensando, né? Aquele meme do eu sou um bosta. Porque se esses caras que têm menos capacidade do que eu, na minha Tão visão fazendo aqui, mais do objetivo, que estão você. fazendo mais do que eu consigo fazer mais no final das contas. E isso foi uma provocação do ambiente. E o oposto poderia acontecer. Você poderia entrar lá plenamente satisfeito, ver aquelas pessoas tendo 3 ou 4 vezes o seu faturamento, mesmo possivelmente ali tendo uma menor capacidade de oratória, de organização de raciocínio e tudo mais, faturando mais que você, e ainda às vezes você continuar saindo satisfeito. Porque você poderia, sei lá, falar assim, não, A mas culpa é do mundo, né? Não é minha. Não, e não necessariamente só isso. Às vezes você ia olhar e falar assim, pô, mas esse cara tá barrigudo, né, cara? Tem 35 anos, parece que tá super velho ali pela aparência dele. Às vezes você ia chegar num julgamento que talvez não valeria a pena fazer mais. Entendi. Entende? Como, por exemplo, colocando uma justificativa. Ah, ele faz mais porque ele abriu mão da boa forma. Acho que o ambiente. Esse é interessante, só para deixar claro, Bruno, que o mesmo ambiente pode ter diferentes tipos de efeitos em diferentes tipos de pessoas. A pessoa que teve um pai alcoólatra e por isso não bebe, e o outro teve o pai alcoólatra e por isso bebe. Exato. Exatamente. É o Exatamente mesmo isso. ambiente, Perfeito. mas gerou. E aí as pessoas vão falar, pô, mas por que então que gerou? Porque, cara, as suas vivências, a forma que você interpreta o álcool, as suas oscilações emocionais e como você resolveu ou não elas com álcool, a consequência que o álcool gerou na sua vida, todo esse compilado de coisas é o que vai dizer se você vai ou não ter essa predisposição ao uso ou uso de álcool. Mas é bem isso daí mesmo, você se submete a novos ambientes, esses ambientes vão gerar uma influência em você e a partir dali você vai emitir novos comportamentos, como no seu caso foi falar, não, peraí, isso daqui não tá assim, tá legal isso De daqui. estoicismo. Eu vou te contar uma historinha sensacional. Diga. Pelo menos Você eu bota achei aí, isso bom. sensacional. E você falou de ambiente, Malu. Você cria o ambiente. Uhum. Eu acho o ambiente uma coisa fundamental. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo, que me ajudou muito. Eu tirei, por exemplo, os livros que eu deixava no meu quarto de dormir. Eles ficavam numa posição onde eu olhava para eles toda noite antes de dormir. Eu não conseguia dormir, Ficava imaginando porque eu quem ficava dentro. Ele pensando. ficava te Eu deixando ficava nervoso. dialogando né? com ele. Aham. E aí, no livro tá blá, 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 blá. E eu me lembrava alguma coisa que eu queria estudar.
E isso atrapalhava meu sono. Bom, eu tirei, e aí o que eu fiz? Eu montei o meu escritório do jeito que a biblioteca, eu fico sempre de olho para ela. O que acontece? Eu criei uma âncora. Então, às vezes o paciente está falando comigo, ele tem um diagnóstico, eu olho para o livro, tá no capítulo 5 do livro do Lúcio Vilar, assim, assado. E é muito esquisito isso, porque aí você puxa isso, e a memória é muito curiosa, né? Ela começa a abrir, você começa a ver o resumo que você fez e não sei o quê. E veja que a questão da dominação do ambiente, de você trocar de lugar, trocar de contexto, você transforma uma coisa positiva em negativa e Sim. transforma uma coisa negativa em positiva também.